Boa noite a todos. Sou Priscila Koller, do PK Cursos e Terapias, e hoje estamos dando continuidade ao nosso estudo e partindo já para o capítulo 2 do livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. O segundo capítulo, ele já fala de como nós podemos realizar algumas propostas do livro no primeiro capítulo, tá? Então, é uma continuidade mesmo, até ele repete algumas coisas do primeiro capítulo, né? Então, o primeiro capítulo, pelo que eu vejo, é uma base para dar essa sequência, tá? Então, ele fala sobre consciência, o caminho para sair da dor. Não criar mais dor no presente. Então, por que a gente cria dor no presente? Né? É nós mesmos que criamos essa dor. Então, não são os outros, não é o mundo, somos nós mesmos. Porque o mundo é o mundo, né? O externo não está sob nosso controle. Nós que podemos controlar as nossas emoções, as nossas crenças, como nós vemos esse mundo que se apresenta, tá? E nós mesmos, com as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos, vamos criando as situações que se apresentam para nós. Tá? Então, a dor sempre estará presente na nossa vida e no mundo. Não tem como, porque nós estamos em fase de aprendizado ainda, né? Então, como nós estamos nessa fase, tudo que nós vamos criando ao nosso redor, tanto nós como os outros, são essas dores, tá? São essas situações dolorosas. E o livro ele traz uma maneira, né, ou uma proposta de como nós não embarcarmos nessa dor do mundo. Como a gente vai fazer para não engrossar, né, esse cordão energético que traz a dor. Como a gente faz para sair dessa sintonia da dor? Já que a dor está no mundo, está presente na vida de todo mundo e nós não vamos ser diferentes. Tá? Isso, nós vamos realmente viver situações difíceis na vida, mesmo porque nós ainda estamos aprendendo, né? Nós mesmos acabamos dando maus passos, que fazem com que a gente tenha essas consequências que não são tão interessantes, tá? Não são tão favoráveis. E a gente faz isso e todo mundo faz isso, não tem como ser diferente, tá? Então, nós temos um contexto de vida, certo? Existe esse contexto. Porém, quando nós acabamos gerando a dor, já que o contexto estará aí sempre, como a gente gera dor para nós mesmos? Porque se nós formos pensar que nós dependemos do que está fora de nós para sermos felizes, e nós não temos controle do que está fora de nós, isso significa que nós estamos fadados a vivenciar a dor o tempo todo, a sofrer, a não sermos felizes. Então, isso é um problema, é um grande problema. E também não tem sentido, tá? Realmente não tem sentido, porque nós vemos em diversas literaturas, né, essas explicações de que tudo depende de nós, né? Agora, esses dias atrás, eu estive até numa reunião corporativa e lá falavam sobre o cansaço e sobre as dores, né? O que causa esse cansaço, como que ele reflete na nossa vida, esse cansaço do mundo moderno, né? De como os seres humanos se apresentam no mundo moderno. E aí até foi falado que essa história de dizer que a nossa felicidade só depende da gente, depende de nós mesmos, que isso não faz sentido, porque na verdade isso não depende só de nós. Porém,
nós podemos pensar que essa forma de ver é uma forma reducionista, é uma forma superficial da questão. Porque se a gente acha que a nossa paz de espírito vai depender de algo que está fora de nós, né, como foi até sugerido nessa reunião corporativa, se a gente pensar dessa forma, nós estamos dizendo que o que está fora tem poder sobre a nossa vida. E existe um impasse aí. Eu tenho quase certeza que está todo mundo aí pensando, né? Eu tenho uma certeza, mas é quase, tá? Que, assim, poxa, se eu tenho um problema que foi causado por um fulano, por um ciclano, ou por uma situação, como assim, né? Depende só de mim. Esse é um impasse, não é? Nós temos a tendência de achar que realmente a nossa vida está pior por causa desse, por causa daquele, por causa da situação, por causa do presidente, por causa do mundo, por causa do Covid, por causa de tudo, não é? Então, essa é uma forma de se ver. Porém, esse livro, ele propõe uma outra forma de ver essas questões. É a forma de você olhar para dentro. Nós não vamos nos curvar ao mundo e deixar que ele faça com que nós não sejamos felizes. Quem quiser pensar desta forma, lógico que pode continuar pensando, né? Ninguém está aqui para ditar o que é certo e o que é errado. Porém, a proposta que o livro traz, baseado, tá, em vivências de pessoas comuns como nós e que tiveram experiências de iluminação que transformaram as suas vidas, é também algo de se pensar. E por isso nós estamos aqui, tentando refletir sobre esses conteúdos trazidos pelo livro, e que muitos outros livros e outros autores também trazem, com um outro vocabulário, com uma outra abordagem, mas trazem. Então, se tem gente falando disso, é porque é algo que a gente pode olhar e refletir, não é? Então, o que é melhor? Aceitar o contexto que se apresenta na nossa vida, olhar para esse contexto e ver aonde que ele está nos afetando, afetando o nosso ser interno. O que é o nosso ser interno? Podemos fazer uma grande confusão, não é? Nós estamos aqui com emoções, com tristezas, com depressão, com tudo isso. Só que o livro fala que esse não é o nosso ser interno, o nosso verdadeiro eu. E isso causa uma certa confusão aqui na nossa mente quando a gente começa a refletir sobre isso. E agora nós estamos usando a nossa mente, a ferramenta que nós temos para entender, para racionalizar. Então, nós estamos hoje, nesse momento, refletindo com a nossa mente. Hoje, nós estamos usando a nossa mente. Nós estamos usando, não é ela que está nos usando, porque nós estamos nos permitindo pensar sobre isso, que é uma forma de pensar diferente. Sendo que a maioria das pessoas olha por aquele outro viés, de que o externo me afeta. Sim, o externo vai me afetar, mas será que ele afeta o meu eu verdadeiro? O externo vai me afetar, não é? Vai afetar o quê? Ah, devido à situação tal, a minha vida seguiu um rumo tal. Então, se acontece isso, eu vivo aquilo. Se acontece aquela outra coisa, eu vivo aquela outra coisa. Então, a gente percebe que existe uma influência do externo na nossa vida objetiva. Mas eu estou falando da vida interna. Por quê? Porque tudo isso que afeta a nossa vida e que é externo, a nossa vida objetiva, faz com que nós caiamos ali no chão, com que a gente não consiga levantar, com que a gente fique em depressão, com que a gente fique infeliz.
com que a gente fique desmotivado e etc. Poderia ficar aqui falando uma série de coisas, de emoções e de sentimentos. Faz com que eu tenha raiva, com que eu queira me vingar, por exemplo. Então, são inúmeras as emoções tóxicas que a gente produz porque algo influenciou nossa vida objetiva. Agora, se o externo está aí e nós não vamos ter como controlar isso, porque existem coisas que acontecem e nós não temos como controlar, o que nós devemos fazer se não temos como controlar? É isso que o livro propõe, o aceitar o contexto. Então, a gente vai aceitar este contexto e todas essas emoções que esse contexto costuma gerar dentro aqui do nosso ser, essas emoções vão ser trabalhadas, que são as sombras. Conforme eu aceito esse contexto, eu preciso trabalhar as minhas sombras. Aquilo que eu não consigo administrar dentro de mim. O que as pessoas buscam ajuda, né, através de terapeutas, por exemplo. É isso que as pessoas vão fazer, não é? Vão num terapeuta para poder colocar suas questões internas que eles não aguentam mais, que fazem eles sofrerem. É isso que a gente vai fazer com essas emoções. Então, qual é o grande X da questão? Não aceitar o que é as coisas que acontecem na realidade, aquela que a gente vive, e trabalhar as nossas emoções usando diversas ferramentas que nós temos à nossa disposição, como, por exemplo, uma terapia, como, por exemplo, leituras, estudos, trabalhos em grupo, tudo que você possa fazer para ajudar você a administrar essas emoções, né? Então, o que é melhor? Ficar sofrendo ou aceitar esse contexto e cuidar das emoções? Cuidar daquelas sombras, aquilo que a gente carrega, que faz com que a gente não aceite isso, não aceite aquilo. Então, nós vamos chegando à conclusão de que as nossas sombras, elas vão nos ensinar. Então, não adianta nós ficarmos resistindo, porque essa resistência é o mesmo que dizer da não aceitação. Essa não aceitação, essa resistência às coisas que acontecem, às situações, aos eventos, são as formas de gerar dor. É a forma com que a gente gera dor dentro da gente. Então, a proposta é essa, né? Então, essa resistência que a gente desenvolve às coisas que nós não aceitamos, essa resistência vai bloquear o fluxo energético universal na nossa vida, o fluxo das coisas, o fluxo da vida. A nossa vida vai emperrar, vai ficar parada ali, estacionada. E sempre vão aparecendo novas situações que são as parecidas. Então, são as repetições de situações, e repete, e vai repetindo. Então, nós não precisamos, tudo bem, a gente não quer ver as sombras, a gente não quer aceitar as coisas como elas se apresentam, a gente quer resistir a tudo isso, e a gente não aceita. Tudo bem. De qualquer maneira, o universo, a vida, vai trazer esse aprendizado através das repetições de contextos. Então, se a gente quer sempre estar vivendo de uma forma ou de outra, né? Parece que são coisas diferentes, mas se você for ver, nós estamos vivendo tudo de novo
a mesma dor que a gente já viveu um pouquinho antes e um pouquinho mais distante, e no futuro, né? Porque vai sempre repetindo até que a gente aprenda. Só que isso pode demorar, porque a nossa teimosia demora, enquanto isso, a vida vai trazendo. Então, não tem como. Nós vamos crescer, nós vamos evoluir, queiramos ou não. Mas a proposta do livro é justamente abreviar esse caminho de dor e de sofrimento. Então, nós precisamos parar de ser passivos e ficar esperando que as coisas aconteçam, que caia do céu, que as soluções caiam como um milagre lá do céu. E a gente precisa começar a ser ativo na nossa vida, a ter uma participação ativa e consciente na nossa vida. Desta forma, sendo participativos e presentes na nossa vida, nós vamos conseguir evoluir de uma forma mais rápida. E não tem como fazer isso sem aceitar o agora, sem viver o agora, viver o presente, viver esse contexto da dor, esse que a gente não quer. Que lá no inconsciente, nós temos atitudes, né, inconscientes de aversão à dor, aversão a perder. São conteúdos internos que nós já temos, que fazem parte de nós, que não quer sofrer. O problema é que nós vamos, quanto menos a gente quer sofrer, mais a gente vai sofrer. Não vai ter saída. A única saída é encarar essa realidade. Essa que se apresenta na nossa frente, na nossa vida, é viver o agora, nesse momento. E parar de fantasiar no futuro, fantasiar no passado, e ficar nessa inconsciência enquanto estamos acordados aqui. Acordados, né? Na vigília. Estamos na vigília e estamos inconscientes. A grande maioria das pessoas está dormindo. Dormindo. Porque ou está lembrando de eventos passados, ou está sonhando com eventos no futuro. E vive-se bem pouco no presente, no agora. Fugimos das emoções que brotam de dentro de nós. E elas brotam. A gente foge delas. Aí tem insônia, toma remédio para dormir. Tá com depressão? Toma remédio para depressão. Tá com ansiedade? Remédio para ansiedade. Nada contra. O problema é achar que remédio vai resolver. Remédio ele só dá aquele sossega-leão ali e pronto. Mas ele não resolve a raiz, ele não cura. O que cura é o autoconhecimento. É viver o presente, é viver o agora. Essa resistência que a gente tem também, essa não aceitação, vai nos levando ao julgamento, julgamento de tudo. A gente começa a rotular as coisas, a dizer o que é bom, o que não é, e ficamos ali julgando, colocando o nosso juízo de valores, sendo que tudo que acontece está aí para o nosso aprendizado. Não tem outra forma. Se tudo fossem flores, como nós iríamos aprender se não houvesse obstáculos? O que seria de nós sem os obstáculos? E a gente reclama dos obstáculos o tempo todo, sendo que sem eles, dificilmente a gente cresce.
Não precisa de muito para fazer a gente ficar ali, sentado na zona de conforto. Né? Entre aspas, vendo uma Netflix, tranquilão, no meio das almofadas. Não precisa de muito para a gente cair na zona de conforto e ficar por ali mesmo. Porque a mente, ela vai aprovar e ela vai dar a maior força. Acreditem. Mas nós não vamos fugir da dor. Porque ela virá. Então, quanto mais você honrar e aceitar o agora, mais livre estará da dor, do sofrimento e da mente egóica. Essa é a solução. Aceitar o agora. Respire e relaxa. Olha para o que está acontecendo. Olha bem. Veja o que vem a partir desse evento na vida, que parece ser algo desagradável, que não é legal. Passemos a observar esse pensador que está aqui na nossa cabecinha aqui, né? Aquela voz mental que fica ali repetindo, comentando coisas, especulando o que será, o que é, o que não é, que critica o tempo todo, faz comparações, fica se queixando, gosta, não gosta. Vocês percebem que todos esses itens aí que eu relacionei aqui, que é o que a mente faz, né? Essa voz mental, que faz com detalhes, né? Riqueza de detalhes, tudo isso, nada mais é do que uma distração para o que realmente importa. E tudo isso que a mente faz, porque quando ela faz isso, ela não está exercendo a função dela. Ela não está. É como se os papéis estivessem invertidos mesmo. E estão, os papéis estão invertidos. É como se fosse uma mãe e um filho pequeno. E sei lá o que acontece, que o filho pequeno começa a comandar a mãe. A mãe é adulta, ela sabe o que é bom, o que precisa ser feito, mas não, quem comanda é o filho, a criança. E tudo que a criança quer, essa mãe faz. Essa criança é a nossa mente. É ela no poder. Imagine uma criança no poder. O que vai acontecer? É a nossa mente. Só que quando a coisa fica preta, o que acontece? A mente, que é essa criança, joga a toalha. Quando não tem jeito, sabe? Quando fica uma situação impossível. Então é aquela criança que foi lá, usou, sei lá, o fogo, começou a pegar fogo na casa. O que ela faz? Corre para a mãe. Mãe, aí ela já não manda mais. Ela deixa o poder de lado. É assim que funciona. Através dessa analogia simbólica, a gente pode ter essa visão da mente, né? Que é como se fosse essa criança que, sei lá, foi usar o fogão, botou fogo na casa. E aí, o que ela vai fazer? Ela chama a mãe. Aí a mãe é o que acontece. Aí a gente pode lembrar lá do Eckhart Tolle, lá no começo do livro, quando ele ficou no auge do desespero, que ele comentou, né? Ele ficou no auge do desespero, não sabia o que fazer, entrou numa depressão, entrou num estado, numa ansiedade, e ficou tão insuportável para ele que o ego dele jogou a toalha, é a criança pedindo socorro. E aí entrou o eu superior e acolheu essa criança. Então, nós podemos até usar essa analogia da criança para ter esse entendimento, né, do que significa a nossa mente no comando. A mente, ela causa muitos estragos quando ela está no poder.
ela causa infelicidade, porque não é essa a função dela. A mente precisa ser utilizada pelo nosso eu superior, esse eu verdadeiro, esse ser que não se explica com palavras. A mente, ela vai ser regida por esse ser, como se fosse esse ser, um maestro ali. Não é ela. Ela não tem essa maestria. Quem tem é esse ser, o verdadeiro eu. E quando nós estamos no agora, e estamos conscientes, observando as situações, vendo o que essas situações trazem para a gente. O que a gente sente, o que vem com determinadas situações. Quando a gente olha, observa isso e começa a trabalhar, usando as ferramentas que estão à nossa disposição, contando também com a nossa própria mente, aí as coisas mudam. Com certeza. Tudo aquilo que realmente importa está muito além da mente. Então, o amor, a paz de espírito, a felicidade, a segurança, a alegria, tudo isso e muito mais desses sentimentos, e não emoções, são sentimentos, porque sentimento é uma coisa e emoção é outra. Sentimento está aqui, no chakra cardíaco. Emoção está lá no chakra umbilical, como algumas pessoas conhecem, no chakra do plexo solar, tá? Porque existe aí uma diferença de nomenclaturas, né? Eu falo sempre que é o chakra umbilical, tá? Mas é o mesmo que o do plexo solar. Então, as emoções estão nesse chakra. É o chakra das emoções. E está ligado com o corpo astral, que é o corpo das emoções. Então, o sentimento, ele é algo que já se desenvolveu, já ficou maduro. E esse é o verdadeiro amor, é aquele que não vai acabar. A fraternidade, não é? O amor incondicional, a verdadeira empatia, está tudo aqui, nesse nível de chakra cardíaco, né? Então, todos esses sentimentos, eles estão muito além da mente, eles não vão ser produzidos pela mente. Eu não vou pensar, olha, eu quero sentir empatia, eu quero sentir amor fraternal, tudo com a mente. Não, não vai dar. Para eu ativar a fraternidade, ou o verdadeiro amor, o amor incondicional, eu vou ter que ativar o chakra cardíaco, e não a mente. É igual o reiki. Para eu enviar o reiki, eu ativo o meu chakra cardíaco. Não é o meu intelecto. Não. Inclusive, o reiki é uma energia de puro amor. É uma energia de amor. Não tem nada a ver com o intelecto. Eu não vou pensar numa energia de amor. Deixa eu pensar aqui numa energia de amor. Não vai dar. Então, vocês podem ver que a mente, a função dela é totalmente outra. Hoje nós estamos usando a mente de uma forma consciente e muito interessante, de uma forma produtiva. Mas e quando a gente está fomentando raiva? E quando a gente está premeditando vingança? E etc. Nós estamos usando a mente para quê? Então, é tudo isso que nós precisamos avaliar, né, dentro da nossa vida, daquilo que a gente vivencia, como a gente recebe esses eventos externos que chegam até nós. Nós temos que enxergar de outra forma,
Porque dependendo como a gente for ver essas questões, nós vamos gerar dor dentro do nosso ser. Porque a mente costuma recusar e se resistir ao agora. Então, por que a mente, ela nunca quer ficar aqui no agora, né? Por quê? Porque a mente precisa do tempo. Ela precisa do tempo, porque ela só vai poder ter esse poder se ela estiver ou no passado ou no futuro. No agora, não. É sempre cogitando e ruminando sobre algo que já aconteceu, não importa se foi agorinha, há um minuto atrás, já aconteceu, certo? O evento já se sucedeu. Não importa se foi há 30 anos atrás, já se sucedeu. Ou então a mente vai para o futuro. Ah, preocupações, como será? O que será que vai acontecer? Então a mente, vocês podem observar, ela não está no agora. Quem está no agora? O sentir. Quando a gente sente, quando a gente vive. O viver é o agora. Então vocês percebem que a mente, ela não tem como estar no presente, no poder. É muito sutil, é muito sutil mesmo esse entendimento. É uma sintonia muito fina mesmo. Nós precisamos ter essa sintonia fina, ter esse olhar de entendimento. Realmente o agora aqui, olha, é incessante as coisas que já aconteceram nesse exato momento, antes desse momento, já aconteceu várias coisas, já falei várias coisas, não falei? De repente alguém de vocês aí quer comentar alguma coisa. Acabou de comentar, pronto, já é passado, não é isso? E dependendo do que alguém comenta, pode me atingir e pronto, agora eu fico no passado. Então, reflitam sobre isso. Se faz sentido isso para cada um, né, de vocês. Para mim faz muito sentido, né, eu refletindo e trazendo aqui esses comentários. Eu só estou aqui comentando porque faz muito sentido mesmo para mim, tá? A mente, ela não consegue estar no presente. A matéria-prima dela são eventos do passado e eventos que ainda vão acontecer. Essa é a matéria-prima dela. Por isso que ela não quer ficar no presente, no agora, tá? Esses monólogos mentais que a gente tem, que se vão tratar de passado ou do que vai acontecer, são totalmente irrelevantes. Não interessa para o meu agora. Agora só interessa o agora. Por exemplo, estamos aqui vivendo esta aula. Agora. Se tiver alguém aí pensando no que fulano disse ou no que aconteceu, já não está no agora, já não está vivendo agora. Está aqui de corpo, uma boa porcentagem da atenção está voltada ou para o passado ou para o futuro. E com certeza não está vivenciando esse agora. Porque a mente não vai estar trazendo a gente aqui. Quem está no agora? O nosso eu real. Porque ele é. Ele não foi, ele não será. Ele é. Ele é agora. E só ele estará aqui agora. A mente, ela é um instrumento. Com a mente, vocês vão conseguir refletir sobre isso tudo que estamos falando. Ela está a serviço do nosso ser interior, nosso eu verdadeiro. Então, ele usa essa mente para degustar esses conhecimentos e para entender, para ver se isso realmente faz sentido.
Entrou emoção, crenças limitantes, cortando, não dando nem chance do conhecimento ao menos ser visto, ser levado em consideração, é a mente se metendo de novo. Então, é uma sintonia bem fina ali. Nós precisamos estar bem atentos, porque a mente, ela entra. É culpa dela? Não. Nós não estamos acostumados a viver o agora. Quando a gente começar a se acostumar, a mente vai ficar educada no lugarzinho que é o dela. E aí a gente vai viver esse agora. Nós vivemos o tempo todo ali, olhando para o passado e fazendo aquele retrato da mágoa, né? Gerando a mágoa dentro de nós. E vivemos baseados nessas mágoas, nessas formas distorcidas de entender as coisas que acontecem. Geramos também, então, uma previsão, uma projeção de um futuro bem distorcido. Que não tem como a gente saber se aquilo vai acontecer. Então, pensem, nós perdemos muito tempo pensando em coisas que a gente não sabe se vão acontecer. E gerando dor, sofrimento dentro de nós. O viver agora é relaxar e respirar. É aceitar. Aceitar o que é. Então, a nossa voz mental, ela pode ser a nossa pior inimiga, certo? Então, o nosso eu verdadeiro precisa tomar essas rédeas. Porque senão, quem estará com as rédeas ali, o poder, é essa mente que é uma carrasca. Fica julgando não só os outros, mas a nós mesmos. Nós mesmos exigindo coisas de nós. Cobranças fortes. Como uma carrasca mesmo. E isso quem faz é a mente. Não é o ser real. Então, aqui nesse ponto, nós podemos falar um pouquinho, até relembrando o que a gente falou na aula passada, quando nós estamos sendo usados pela nossa mente, dá para a gente ter esse vislumbre aqui, né? Depois desses comentários, a gente pode conseguir ter essa visão de quando a gente está sendo usado pela nossa mente ou quando nós estamos usando a mente. O que nós estamos fazendo agora, nesse momento? Nesse momento, eu estou usando a minha mente. Eu estou usando a minha mente. Porque eu refleti sobre o assunto, eu li o livro e eu não estou divagando de assuntos fora do que eu me proponho. Então, outra coisa interessante, quando nós usamos a mente com a consciência usa a mente, né? Nós conseguimos manter o foco daquilo que a gente está fazendo. Nós não vamos ficar dispersos, porque quem faz a gente se dispersar? A mente. Ela faz a gente se dispersar. E também a gente tem que levar em consideração outras coisas, outras questões, né? Que nós vemos na nossa sociedade. Quando a gente traz um assunto que as pessoas não estão muito acostumadas, não fazem parte de um interesse muito genuíno dessas pessoas. Nós que estamos passando, precisamos passar, às vezes, de forma diferente, né, que acontece com as crianças da escola. Então, nós, professores, temos que fazer uma série de formações. Eu fiz agora e ainda tenho mais umas 3 para fazer, tá? Tudo de metodologias ativas. Porque eles não estão interessados naquilo. Eles não têm ainda condições de saber
essa questão nossa, que nós adultos aqui estamos refletindo, essa coisa do eu. Então, desde crianças, nós já somos muito dominados pela mente. Isso é um caminho até normal, é o que acontece mesmo, né? Porque nós somos levados para o mundo. E aí nós temos essas ilusões em relação ao mundo. E isso desde crianças. Mas até quando a gente vai ficar como uma criança? Até quando? Até quando eu vou assistir uma aula e preciso que o professor fique fazendo alguma coisa muito estranha para que eu fique atento? Não é? Então, nas escolas de crianças, tem essas metodologias. Numa faculdade, por exemplo, o professor vai jogando matéria. Por quê? Porque a pessoa escolheu esse caminho. Se supõe, né, que a pessoa tem esse interesse. O interesse por aquilo que ela foi lá buscar. Então, outra coisa interessante para a gente refletir. Será que nós, adultos, não precisaríamos buscar assuntos, estudos, situações que o nosso ser tenha fome de saber? Porque quando você tem essa fome interna, ninguém precisa ficar fazendo estrepolias para você gostar. Porque você gosta do assunto. Agora, se é o ego que está falando para você fazer, vai ficar difícil. Isso é para vocês refletirem, né, essa questão, tá? Porque nós temos uma mente que exige, né, a nossa atenção para aqueles outros pontos, tirando a gente do foco, do nosso foco, e a gente não tem força de fazer a mente ficar na dela ali e a gente poder viver esse presente. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Oi, Eu. pode falar. Mas até a questão cultural, né? A gente não tem essa questão. Quando a gente vai falar da história, a gente às vezes até enaltece o que passou, não o que está vivendo, né? Sim, Tamanho é essa falta de exercício mental que a gente tem. exatamente. É isso mesmo. É um costume já. É que nós, enquanto éramos crianças, pensa, como uma criança que está em formação, ela vai ouvir o seu eu interno. Aliás, ela até ouve mais do que a gente adulto, né? Se for pensar bem, as crianças ouvem até mais. Mas, assim, o mundo, essa sociedade consumista em que a gente vive, oferece coisas, né? Esse consumismo, tudo isso que enche os olhos dessas crianças, porque elas já são educadas pela própria sociedade a querer ter, né? A ter as coisas. Então, se você não faz um assunto que, olha, esse assunto é bom para você se desenvolver. Olha, lá na frente, você vai prestar um vestibular, por exemplo. Isso vai ser importante de você saber. Eles não querem nem ouvir, eles querem mesmo é fazer as coisas do interesse deles. E quem está fazendo isso? É o eu interno? Não, é o ego que está ali em formação. Só que nós, adultos, nós já passamos dessa fase de crianças. Acabou. Agora a gente é adulto. Só que a gente continua agindo como criança. Não é verdade? Em quantos momentos a gente não age como criança mesmo? Isso é muito notório, basta que a gente comece a observar, não precisa nem ser nos outros, é na gente mesmo. Observem na gente. Vamos observar em nós isso. E como uma criança, a gente quer fugir desses, de encarar as coisas. A gente não quer encarar. Por quê? Porque a gente tem a falsa ilusão que se a gente fugir, a gente vai estar feliz ali. Só que não. Aí começam as doenças, né? As doenças do espírito,
As doenças emocionais começam a brotar na nossa vida. Porque não adianta, gente. Nós vamos ter que olhar e acabou. Nós vamos ter que olhar para as nossas sombras. E se a gente não olhar, elas correm atrás da gente. Sabe por quê? Porque ela está dentro do nosso ser. Onde a gente for, a gente leva elas. E elas vêm de um jeito, elas se manifestam na nossa vida de uma forma que, assim, você nunca imaginaria. Por exemplo, quando você aponta o dedo para o outro. Quando você critica o outro, você é feroz, e você critica, e você diz que o outro é isso, que o outro é aquilo, e você rebaixa aquele outro. Você só está falando de você mesmo. Sabe por quê? Porque você não quer olhar as suas sombras. Enquanto você não olha as suas sombras, você é joguete da sua mente. Porque o eu real não é assim. Então, é algo para a gente refletir mesmo, né? Eu reflito muito porque eu não quero mais sofrer tanto. Eu já tive muito sofrimento na minha vida. Tanto sofrimento que já me veio, tantas situações difíceis, que eu tinha vontade de sumir para não ter que viver aquelas coisas. E quanto mais eu queria sumir, mais as sombras estavam ali olhando para mim. Até que eu resolvi encarar, uma por uma. E toda vez que eu acho, puxa, agora sim, hein, vem outra. Eu me deparo com outra. E outra. Por quê? Porque nós somos um mundo interno, um universo gigantesco, pronto para eclodir, né? Nós estamos nesse momento de nos conhecer. Esse movimento que já está sendo feito, se a gente quer estudar um livro desse, de verdade mesmo, né? Nós já estamos nesse movimento. Agora, quem não quer ver sombra não vai nem ouvir, vai odiar esses vídeos, vai odiar esse estudo, não vai querer, porque não é legal. Porque faz você olhar. E ninguém quer olhar, né? Então, é por isso que quanto mais a gente se conscientizar de que nós não somos esse pensador, essa mente que fica ali cogitando milhões de coisas, vocês sabem muito bem como é. Eu acho que não tem um ser humano que não fica lá com a sua mente pipi lá, registrando. Infernizando, na verdade, né? Infernizando, porque quando a gente para, quando a gente solta, vai. Ai, que delícia! Nossa, como é gostoso quando você aceita. Tem até uma figurinha, né? Lá, aquela figurinha do WhatsApp que fala: aceita que dói menos. É, pior que é isso mesmo. Eu acho até engraçado, sabe, gente? Então, se nós não somos esse pensador, nós estamos livres. Se a mente é nossa ferramenta, nós temos, nossa, que maravilha nas nossas mãos, ao nosso dispor, né? Porque a mente, ela é brilhante. E ela é mesmo, ela é muito brilhante. Imagine a mente nas mãos do eu real. Que ferramenta maravilhosa. Não é? Imagine uma criança sendo muito bem educada por uma mãe, por um pai, que são primorosos, que têm uma visão ampla, que têm amor. Imagine essa criança. Que maravilha que ela vai ser. É dispensar. Então, um exercício para vocês fazerem em casa, que hoje não dá, né? Falta 3 minutos. Libere o pensamento. Vão lá, fiquem lá, naquele momento de quietude,
que vocês vão sentar ali, naquele lugar tranquilo, onde vocês não vão ser incomodados. Vocês vão se sentar lá, pode ouvir até uma música tranquila, uma música que vocês gostem. Pode ser no silêncio, não tem problema. E aquietem, observem. Pensem assim. Determinem, né? Determinem que agora você vai observar. É o eu interno que vai observar. E fica só degustando esse momento. Com certeza, tá? Quase absoluta, né? A mente vai trazer uma série de pensamentos. Você determinou que você agora é o observador. Então, você vai ver os pensamentos. Ups, vem, vai. Vem outro, vai. A mente tem que entender que ela é ela, você é você. Você é o ser real. É o dono do pedaço. Imponha a sua presença para a mente. E mesmo que ela venha, fique na posição de observador e vai aquietando cada vez mais a sua mente. Comece a sentir esse momento presente. Vá com essa forma de pensamento, né? Avisando a sua mente, olha, agora eu vou sentir o agora, o presente. Agora eu vou sentir o agora. E senta lá. Porque quando a gente faz esses decretos, isso tem força. É o poder da palavra. Quando eu decreto as coisas, eu tenho esse poder. É a minha palavra, é o meu ser está decretando isso. E façam isso. Comecem a fazer. Façam durante uma semana inteira. Escolham um momentinho lá, 5 minutos que seja. Que seja 10 minutos, 5. Tudo bem. Mas comecem a fazer. Porque, olha, precisa praticar. O conhecimento precisa ser vivenciado, tá? Se o conhecimento não for vivenciado, ele vai ficar esquecido. A gente precisa viver isso na nossa vida, trazer essa vivência para dentro de nós, tá? Fazer com que ela agora seja parte da nossa vida. Porque só assim a gente vai começar a mudar essa nossa forma de ver a vida. Aconteceu alguma coisa durante a semana? Porque provavelmente, sempre quando a gente se propõe a fazer alguma coisa desse tipo, muitas coisas vão acontecer. Tem jeito, tá? Se você se propor algo melhor, pronto, vai vir um monte de algos para tentar atrapalhar o seu objetivo. Observe da mesma forma que você fez ali quando sentou no silêncio. Aconteceu um evento? Observa. O que você pode fazer? Você pode melhorar isso? Então, você faz algo que melhore isso. Você não pode? Relaxa e aceita. Tem coisas que a gente não vai poder fazer nada. Foi demitido do trabalho. Deus livre todo mundo. Deus livre todos vocês e eu. Foi demitido do trabalho. Tem algo que você possa fazer? Ai, me devolve meu emprego. Não adianta. Não vai adiantar gritar. Não tem nada? Aceita. Confia no universo. Confia. Essa história de eu sou cristã, eu sou sei lá o quê, eu sou isso, eu sou aquilo, mas na hora do vamos ver, a gente não confia, a gente não tem fé. Que raios de religiosos que a gente é, espiritualistas que a gente é. Por que a gente tem que entrar em polvorosa e ficar em desespero? E não aceitar e ficar revoltado ainda? Será que essa consciência cósmica, que vocês vão chamar de Deus, ou vão chamar de sei lá do quê, ele é tão ruim assim? Não, vamos dar o desemprego para Maria José. Maria José desempregada. Para a Cris hoje, vamos dar uma dor nas costas.
Dor para Qual Cris. delas? Qual delas? Para Cris Colovos, um monte de dor. Para Maria Cristina, só gente chata. Só o quê? Gente chata. Não, Pri. Vamos dar BO para todo mundo. Gente, não é assim que funciona. Olha como a gente é infantil. Sabe? Ficar revoltado, esse tipo de coisa. Isso é coisa de criança, bater no pé. Vamos olhar, vamos caminhar para a maturidade espiritual e vamos parar de sofrer tanto. Não é? E nós temos uma semana inteira aí para ver se isso é só blá, 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 ou para ver o que a gente vai trazer na próxima semana aqui, se a gente vai conseguir trocar alguma coisinha, alguma figurinha entre nós. Ok? Então, eu desejo para vocês uma ótima semana, um ótimo fim de semana antes, né? E uma ótima semana de muitos eventos do agora. Vamos tentar, Priscila. Muito agora para vocês. Pode deixar, Pri, pode deixar. Viva o agora. Eu desejo muito agora para todos vocês. Tá bom? Que bom, Priscila. Muito obrigada. Vamos começar a partir de Gratidão. já. Aí vamos ver, ó, semana que vem a gente compartilha alguma coisa aqui, tá? Para a gente trocar um pouquinho. Vamos fazer um pouquinho de calor humano. Sem só eu falando, tá bom? Porque a gente fica pensando, Priscila. Você vai falando, a gente fica pensando. Então, agora a gente tem que botar em prática, tá bom? E eu também vou botar em prática, tá? Então é isso aí, gente. Agradeço muito a presença de vocês, como sempre, amo estar aqui e espero que vocês tenham aproveitado bastante, tá bom?